Fala galera, estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do 8º ano da escola Carlos Muta Filho, semana 23. Estaremos falando sobre a questão da dinâmica populacional na América Latina, ou seja, como funciona a dinâmica populacional, ok? Vamos lá. Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Já o conceito população pode ser definido como conjunto de pessoas que residem em determinado território. Tal população pode ser classificada ainda segundo sua religião, nacionalidade, local de moradia, urbana e rural, ou seja, urbana quem mora na cidade e rural quem mora no campo. Atividade econômica, ativa ou inativa, ou seja, aquela pessoa que é população economicamente ativa, aquelas que estão trabalhando, gerando renda, receita para o país, e a inativa, aquelas que não estão trabalhando, ok? E os seus respectivos comportamentos são objeto dos denominados indicadores sociais, ok? Tá. Hoje a discussão está em um ponto diametralmente oposto, o da implosão populacional, pois em vários pontos do planeta assistimos às quedas das taxas de fecundidade, especialmente na Europa Ocidental e Japão. O que seria implosão populacional, gente? É quando há uma inversão. Em vez da população jovem, né, ser grande, ela acaba sendo pequena, enquanto a taxa de pessoas mais idosas, né, acaba aumentando. Exemplo, só para vocês terem uma ideia. Se a gente pegar como pressuposto a Alemanha, por exemplo, que é um país europeu que tem em média 83 milhões de habitantes. Desses 83 milhões de habitantes aí, 41 milhões é homem e 42 milhões mulheres. Nessa característica, a gente pode perceber o seguinte: 42% das pessoas que moram na Alemanha, a família só tem até uma pessoa, ou seja, é uma família muito pequena, né, se comparada aos outros territórios de outros países. Uma outra característica que a população jovem diminuiu e a idosa aumentou demais, ou seja, dando aquela quebrada na receita do país, ok? Porque não tem pessoa, mão de obra trabalhando, ou seja, população economicamente ativa. Então tá tendo muito idoso, então acaba tendo um déficit, né? Aproximadamente o Brasil já está começando a fazer esse tipo de processo. E aí o que acontece? O que a Alemanha, por exemplo, criou para equilibrar a taxa de fecundidade e natalidade e a população idosa, né, que melhorou a sua qualidade de vida? O que ela fez? Ela, juntamente com as políticas governamentais, estimularam a taxa de fecundidade, dando, por exemplo, licenças remuneradas, dando obrigatoriedade de creche às crianças, desconto de impostos, justamente para o quê? Para estimular, né, as pessoas. Inclusive até a licença maternidade, paternidade é muito maior do que em outros países, ok? No Brasil, podemos afirmar que há uma melhora geral na qualidade de vida da população, contribuindo para seu constante aumento resultante das melhorias médico-sanitárias decorrentes pós-guerra e também dos movimentos migratórios ocorridos nos anos 60 e 70 da população rural em direção às cidades, melhor equipadas para atender a população em geral, se comparando às áreas mais isoladas e rurais. Ou seja, gente, esse processo migratório da década de 60 e 70, que acontece até hoje, que nós chamamos de êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade, e melhorou muito, né, essa questão do aumento da populacional também. Uma vez que as concentrações urbanas, elas fazem, automaticamente acaba aumentando, né, a grande quantidade de população. Ao mesmo tempo em que a qualidade de vida melhora, há uma diminuição da taxa de fecundidade dos brasileiros, muito devido à participação efetiva da mulher no mercado de trabalho. Então vamos lá. Enquanto a Alemanha, você lembra que eu falei com vocês que enquanto a Alemanha estimula, né, a questão de aumentar a taxa de fecundidade e natalidade, aqui no nosso país já é ao contrário. Por quê? A mulher, hoje em dia, ela é mais efetiva no mercado de trabalho. Então, hoje em dia, as mulheres pensam mais, elas estudam mais, elas
trabalham para poder comprar o seu carro, a sua casa, né? Então a mulher, ela é mais efetiva, não é como as mulheres antigamente, no tempo dos nossos avós, né? Onde a mulher tinha aquele papel predominantemente de dona do lar, onde ela tinha a participação de apenas de cuidar da criança, e aí tinha assim 10 filhos, 11 filhos. E hoje em dia não, a mulher, ela divide o mercado de trabalho, né? Ou seja, ela trabalhar com as suas tarefas, né, de mulher dentro de casa. Ok? Talvez não seja o único fator, mas é certamente o mais importante para explicar uma considerável mudança na pirâmide etária nacional, onde se reduz consideravelmente o número de jovens, aumentando, por outro lado, o número de idosos, o que acarretará um problema em relação à previdência brasileira, com menos jovens a custear o serviço do qual uma população cada vez maior de idosos deseja usufruir. Ok? Tá, aí eu peguei para vocês só a título de comparação, né, como anda as pirâmides. Então aí nós temos Brasil em 96, homens e mulheres, né? A gente pode perceber aí, ó, que a faixa etária que teve maior reprodutividade foi de 15 a 19 anos, né? E você vê lá, a população idosa, ó, era pequena. E aí uma outro título de comparação aí, questão homens e mulheres também, né? Aí você vê, ó, na maioria das vezes as mulheres sempre possuem uma população maior no nosso país. É por isso que o contingente de mulher no nosso país é muito maior que de homens, ok? Se ligue na atividade da semana aí, ok, galera? Tô consertando, semana 23, ok? Bem, galera, com relação a ter um texto falando sobre essa dinâmica populacional que a gente estudou, as características, e aí tem uma primeira, questão número 1, que é uma questão relacionada à expectativa de vida, né? E aí vocês vão responder apenas uma opção correta, uma questão de múltipla escolha, né? A número 2 também, a próxima questão também é múltipla escolha, vocês vão analisar, né, e responder a questão. Lembrar que todas as questões só existe uma resposta correta, viu? Volto a lembrar aqui. E aí, vocês vão analisar o gráfico abaixo e responder as questões. Analisando o gráfico, aí está perguntando em qual faixa etária houve maior crescimento feminino no ano de 96? Aí vocês vão falar. Depois, em qual faixa etária houve menor crescimento masculino no ano de 96? Aí vocês vão escrever também, ok? Galera, finalizando aqui, gostaria que vocês ficassem com Deus. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de entregar as atividades do Faça em casa, né? Seja o diário de bordo, seja na escola, né? Ou por e-mail do professor coordenador, ok? No mais, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, ok? Até a próxima.